Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas e nós vamos dar início à nossa terceira aula da disciplina de execução de formas do curso de Mestre de Obras. Nesta aula nós vamos abordar os seguintes conteúdos. Irei apresentar os materiais utilizados na produção de formas e também estarei apresentando os cuidados que devem ser tidos com a manutenção das formas para que elas possuam uma durabilidade maior. As formas elas podem ser confeccionadas utilizando madeiras na forma de tábuas ou compensado, e é o mais antigo processo de confecção de formas. Ou seja, nos primórdios da construção civil já se utilizava a madeira para produzir formas. Além disso, no Brasil também é o material mais utilizado, principalmente nas pequenas construções. Então nós podemos observar que as formas elas podem ser produzidas utilizando tábuas provenientes do processamento de madeira de lei. Também podem ser utilizados painéis OSB, compensado plastificado, que é o material mais recomendado para ser utilizado na produção de formas, caso seja a madeira utilizada para a produção delas. Nós temos também o compensado resinado e o compensado pinus. Então, esses são os materiais utilizados para a produção de formas quando se utiliza a madeira. Também pode ser utilizado materiais metálicos, alumínio ou aço. E esses materiais são utilizados na produção de formas para lajes e steel deck. E dessa forma, a forma vai ser incorporado à estrutura. Então, laje e steel deck, que seria uma estrutura mista de concreto com aço, elas vão ser produzidas utilizando uma chapa trapezoidal, que pode ser alumínio, aço, zinco. E essa chapa ela vai ser posteriormente incorporada à estrutura de concreto, à estrutura mista. Mas ela inicialmente funciona como uma forma também. Nós temos também as formas para vigas e pilares, utilizando o alumínio e o aço. Então nós podemos ver nessas imagens, na imagem, por exemplo, à esquerda, uma forma metálica utilizada na produção de vigas para pontes, e à direita nós vemos uma forma metálica utilizada para a produção de pilares, confecção de pilares. Outro material utilizado na produção de formas são os materiais plásticos, que vem ganhando uma ampla utilização ultimamente, principalmente em formas para lajes. Na imagem nós podemos ver formas plásticas sendo utilizadas para a produção de lajes nervuradas ou lajes cabacinhas. Então, essa utilização tem crescido bastante ultimamente. Por fim, nós temos uma forma incorporada utilizando lajotas cerâmicas. Então, esse tipo de laje frequentemente dispensa a utilização de formas de madeira, porque a lajota cerâmica ela já impede que o concreto ele seja vazado da estrutura enquanto ele estiver fresco. E também as lajotas cerâmicas proporcionam acomodação para ferragem e para os elementos da instalação elétrica e hidrossanitária. Então, esse tipo de forma incorporada é bastante utilizado no nosso país. Lembrando que, mesmo que sejam utilizadas as lajotas cerâmicas, não dispensa de haver um escoramento, porque inicialmente, dependendo do esforço que vai ser solicitado sobre aquela laje, talvez as lajotas cerâmicas com as vigas treliçadas não resistam aos esforços iniciais antes da completa cura do concreto. No entanto, nós temos que observar que esses moldes, eles, apesar de serem metálicos plásticos ou de compensado plastificado, eles têm que ter baixa absorção de água e também possuir a textura e a rugosidade desejada. Na imagem nós podemos ver uma estrutura de concreto aparente, e caso o material utilizado para a forma não tivesse uma baixa absorção
e uma baixa rugosidade, ele não teria o acabamento final como é visto na imagem. Também, usar desmoldante é recomendado. No entanto, tem que tomar cuidado com o tipo de desmoldante que será utilizado para que não ocorra manchamentos na estrutura do concreto aparente. Dessa forma, nós entramos já nos cuidados com a manutenção das formas. Então, para que não haja manchamento das peças, nós temos que evitar algumas coisas, principalmente substâncias para cura química. Substâncias que são utilizadas para a aceleração do processo da cura podem fazer com que haja o surgimento de manchas em estruturas de concreto aparente. Também, moldes de alumínio, eles podem reagir com os materiais constituintes do concreto e isso pode prejudicar o concreto, caso ele seja utilizado como aparente. Além disso, materiais desmoldantes reativos, óleo queimado, devem ser evitados porque eles podem manchar o concreto. E dessa forma, se o concreto for ficar aparente, isso pode prejudicar a estética da estrutura. Além disso, nós temos que ficar atentos à aplicação do desmoldante. O desmoldante, ele tem dois viés. Ele ajuda durante o processo de remoção da forma, impedindo que a estrutura seja danificada. No entanto, como nós acabamos de falar, o desmoldante não pode reagir com o concreto e nem produzir manchas caso o concreto ele seja aparente. Outro aspecto é que deve evitar-se utilizar pé de cabra durante o processo de desforma, porque isso acaba prejudicando os elementos e as peças de concreto durante o processo de desmoldagem. Então, deve ser evitado usar o pé de cabra, usar apenas um martelo. A forma ela deve ser produzida de modo que facilite a desforma. Lembrando que sempre que uma forma é produzida, posteriormente você vai ter que fazer a desforma. Então, tem que produzir já com esse intuito. Também deve ser feita a limpeza e o reparo das formas já utilizadas, antes de fazer uma reutilização, para que as peças de concreto elas possuam o mesmo acabamento das peças iniciais. Então, tem que haver essa limpeza e esse reparo das formas já utilizadas. Então, as formas também têm que ser estocadas após a utilização e desforma em superfícies planas e protegidas. Planas porque pode haver o empenho da madeira, então elas devem estar sobre uma superfície plana e protegidas do sol, da chuva, para que não ocorra também qualquer tipo de danificação por meio das intempéries ambientais. Lembrando que esses cuidados proporcionam um número maior de reutilizações, e esse é um objetivo bastante procurado ultimamente, porque quanto maior o número de reutilizações, maior será a economia para a obra. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração dessa aula e até a próxima.